Hoje nós vamos começar nosso trabalho hoje aqui com a leitura desse texto maravilhoso que eu vi aqui no nosso blog, né, falvesandrade.blogspot.com. Vou colocar aqui o endereço para quem quiser depois dar uma olhada lá, procurar o blog do professor Alves.blogspot.com. Lá tem uns textos bem interessantes e eu vendo observei lá esse texto maravilhoso que tem aqui do Emmanuel, que eu postei faz algum tempo, né? Foi mais ou menos em 2012 que eu postei esse texto lá no nosso blog, Texto com Texto, blog do professor Alves. Então eu vou começar nosso trabalho de hoje lendo esse texto, né? Chama Caridade, a cura do mal. É um texto de Emmanuel. Emmanuel, para quem não sabe, né? Bom dia, Rivone. Para quem não sabe, Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier, que passou toda a vida de sua vida acompanhando o Chico no seu apostolado mediúnico aqui encarnado, né? Antes de Chico desencarnar, o Emmanuel já encarna mais uma vez. Emmanuel já está entre nós. Ninguém sabe ao certo em que ponto do Brasil ele está, mas ele está no Brasil, tá? E esse texto diz o seguinte: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Perdoa quem te persegue ou calunia no veículo do silêncio e situarás o agressor na cela íntima do arrependimento, na qual se lhe transformarão os sentimentos para a cura espiritual que se lhe faz precisa. Perdoa sem comentários a quem te ofende e a breve tempo te conscientizarás dos males que evitastes, das esperanças com que renovaste muitos dos corações que te partilham a vida. Se alguém te feriu, perdoa e silencia. Se alguém te prejudicou, silencia e perdoa sempre. Quando todos nós praticarmos o perdão que o Cristo nos legou, teremos afastado do mundo as calamidades da própria guerra, que na essência é a cristalização do mal que nos induz a apoiar voluntária ou involuntariamente o extermínio de milhões de pessoas. Emmanuel. E esse texto ele fala exatamente de caridade, né? Bom dia, Cleitão. Fala de caridade, porque perdoar também é um ato de caridade. Talvez seja, não sei se foi o Chico que falou isso, e seja a materialização mais real do amor é exatamente o perdão, né? O perdão, ele é a cristalização, a concretização maior do amor, né? Que é o sentimento maior, certo? O nosso texto hoje é capítulo 15, aqui o item 10, fora da caridade não há salvação. E essa semana eu estava mais uma vez, bom dia, Adriana. Essa semana, mais uma vez, eu estava vendo a história de Peixotinho, né? Que maravilhoso aquele cara foi, né? Cearense, nascido aqui em Pacatuba, vai para o Rio de Janeiro e lá inicia o seu apostolado mediúnico, próximo a Chico Xavier, estava sempre com ele. Que maravilhoso era ele, né? E as filhas dele contam suas histórias, a gente fica impressionado com tamanha grandeza daquele indivíduo, né? Tem uma das filhas dele que diz que para ela era tudo muito natural, aquele vai e vem de pessoas, fossem encarnadas ou desencarnadas, né? É verdade, então o perdão ele retira o peso, né? Então na casa dela tanto entrava gente encarnada como desencarnada, e ela falava isso com muita naturalidade na escola. E os colegas ficavam assustados, né? Até que ela foi percebendo que a família dela era uma família diferente. A família dela era uma família dedicada exclusivamente à caridade, né? O Peixotinho era um médium de efeitos físicos, né? Que ele plasmava espíritos diante dos olhos de quem estivesse ali para ver, né? Ele fazia isso e ele curava não, os espíritos é que curavam juntamente com ele, né? Ele apenas era o canal utilizado pelos espíritos maravilhosos para fazer as curas, né? E aí às vezes ela disse que às vezes estava dormindo quando a mãe chegava e dizia: levanta, vai para a sala.
ela pegava, então, quando podia, pegava o travesseiro, deitava na sala e ia dormir. Por quê? Porque a cama dela estava sendo cedida para algum doente que chegara no meio da noite, batendo a porta do Peixotinho, né? E precisava, então, de uma cama, de um leito para descansar, e as meninas deixavam o quarto e eu dormia na sala, muitas vezes até no próprio chão da sala mesmo, né? Às vezes não tinha nem direito de pegar o travesseiro, porque a mãe dizia, não, a pessoa vai usar o travesseiro. E ela disse que a vida dela, tudo isso, e também, ela, mesmo assim, elas namoravam, elas brincavam, elas iam à festa e tudo, porque o mais importante na casa dela, né, na casa de Peixoto, Dona Baby, que era a esposa dele, era exatamente a caridade, prestar a caridade, né, fazer a caridade. Aí quando a gente coloca lá na nossa chamada, né? Ser espírita, por que não, né? Por que não? Ou seja, quando acho que foi 2003, 2004, eu não era espírita ainda, eu fiz um texto, eu li alguma coisa sobre Chico Xavier, eu sempre lia, né? Alguma coisa sobre Chico Xavier e fiz um texto sobre isso, e por que não, né? Aí eu me lembro um aluno na sala de aula, uma turma de 9º ano, uma garotinha perguntou, bom dia, Francilene, perguntou, professor, fala um pouco sobre espiritismo. E eu nunca me neguei a falar sobre nada em sala de aula, né? Eu acho que sala de aula é local de aprendizado, local de você ensinar português, matemática, mas também é lugar para você ensinar, debater, discutir temas interessantes. E ela, a Riquelme, nunca esqueci o nome dessa menina, a Riquelme veio para frente e a gente então falou sobre o que é ser espírita, né? E o que é que a gente faz. Bom dia, Verônica. O que é que a gente faz, o que é que o espírita faz, né? E aí, quando terminamos o falar, um garotinho perguntou, professor, e se nada disso for verdade? Tudo isso for mera ilusão? Aí eu digo, né? Aí eu respondi, só o fato de a gente ter feito bem já valeu a pena, né? Ou seja, é exatamente por aí. É por isso que você precisa praticar o bem sem olhar quem, fazer a caridade, como nos ensina muito bem Emmanuel, no texto que a gente acabou de ler, como nos ensina na prática mesmo, né? Madre Teresa de Calcutá, como nos ensinou na prática Chico Xavier, ou seja, uma pleia de pessoas que vieram, encarnaram exatamente com o objetivo de servir, né? De servir ao outro, como é o caso de Peixotinho, a Baby, a esposa dele, a própria família dele de modo geral, né? Tanta gente nesse mundo que encarnou com o objetivo de fazer o bem, né? E aí, quando eu pergunto assim, você é espírita, por que não? A gente sabe que quase 100% dos espíritas, eles praticam a caridade, né? Eles são militantes, eles não vão apenas ao templo espírita, eles não vão apenas à casa espírita e de lá saem sem deixar um pouco de si. E infelizmente a gente hoje, domingo, mesmo na pandemia, vai haver muitas igrejas católicas, protestantes, com muita gente, né? Mas muitas vezes as pessoas saem de lá, fazem suas preces, orações, mas elas não praticam isso na sequência. E nós espíritas, a gente precisa fazer isso, porque é o que nós aprendemos, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade. Mas é claro, temos também espíritas que ao deixar a casa, ao deixar a reunião, os grupos espíritas, eles também não praticam, deixam lá dentro das 4 paredes aquilo que ela ouviu, aquilo que muitas vezes ela aprendeu, tá? Claro que todas as religiões, em todas elas, existem pessoas denodadas com o intuito da caridade, né? Então, no nosso texto de hoje, fora da caridade não há salvação, instruções dos espíritos, né? Que nós estamos diante de um texto do espírito Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor.
Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita. Vós, os benditos de meu Pai, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhes o sentido profundo e a consequência, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. A vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência, né? Ou seja, praticar o bem, fazer o bem, é preciso ação. A gente, mas eu não pratico o mal. Então, se eu não pratico o mal, eu estou praticando o bem? Não, você está empatando, 0 a 0, né? Se você não faz o mal, também não faz o bem, você está zerado, né? Você está ali no limbo, você está em cima do muro, né? O Cleiton faz essa observação. Precisa descer do muro, né, Cleiton? Precisa escolher um caminho para seguir. E o caminho mais, assim, é óbvio, é a caridade, né? Tem uma colega nossa, a Marleide, ela não está aqui agora, mas com certeza mais tarde ela verá esse vídeo, né? Então, bom dia, Marleide. A Marleide, ela diz o seguinte: Alves, eu me esforço muito, mas eu não consigo ser espírita, né? Interessante. E ela é um espírita, tanto que ela está frequentando, a nossa casa está fechada nesse momento, né? Para as reuniões, mas ela está buscando outras casas, está frequentando aqui e ali, né? Mas, na verdade, é isso, né? Ser espírita é essa busca, fazer o bem, buscar a caridade, e estar constantemente se vigiando, né? Tentando se vigiar, buscando se melhorar. Mas eu não consigo melhorar, mas está tentando, já está fazendo muita coisa, né? E aí, claro, essa tentativa atrelada à caridade, a busca de se fazer o bem, com certeza vai tornando você um espírita, né? E consequentemente é um cristão, né? Porque na verdade o que ela quer dizer é o seguinte, que ela não se considera ainda cristã. Espírita, a Marleide o é. Ela não se considera cristã, porque ela queria já estar num plano, né? Como ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa prestativa, ela gostaria muito de estar já num plano bem avançado, né? Mas não é mais ou menos, não é bem por aí, né? A gente está sempre engatinhando, a gente está sempre ali atrás, buscando alguma coisa, né? Buscando uma realização, buscando uma melhora, lendo um texto, se perdoando para poder perdoar o outro. A gente precisa se perdoar também. Não adianta a gente falar aqui perdão, Emmanuel fala perdão, a gente acha bonita essa fala do Emmanuel sobre perdão, né? E a gente simplesmente não se perdoar. A gente quer perdoar os outros, mas a gente não quer se perdoar, a gente se martiriza. Eu tinha um amigo, Pedro César. Pedro César, às vezes, ele tomava umas carraspanas, né? Umas cachaçadas meio violentas. Aí ele se punia, ele pegava, no dia seguinte ele estava triste. Aí ele pegava e ia até a praia a pé, 6 quilômetros. Ia e voltava a pé, para poder se punir, para poder digamos assim, se perdoar, né? Então, como ele não se perdoava, ele acabava fazendo esse sacrifício para poder se melhorar, né? Mas aí não é bem por aí também. A gente precisa também ter a consciência de que, estando encarnados aqui na Terra, nós passamos pelas fraquezas do mundo carnal, vigiando para evitar exatamente fazer o mal, né? Vamos fazer o bem e, consequentemente, quando a gente faz o bem, a gente evita também de fazer o mal, certo?
Então Paulo continua: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos. Vou repetir: meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos. Ou seja, Paulo aqui já vai no encontro do que Chico Xavier vai dizer mais à frente. Chico Xavier, quando inquirido sobre qual era a religião, a melhor religião que havia, Chico, bem claro, diz o quê? Diz aquela que você se sente bem. Se você se sente bem dentro da sua religião, dentro da sua fé, dentro da sua igreja, dentro do seu templo, dentro do seu terreiro, não importa onde, você está bem e ali alivia e você faz aquilo que é pregado lá dentro, em que você acredita, com certeza você também estará salvo. Lembrando que essa história aqui de se salvar não é o cara morrer e ir para o céu, não. A gente sabe que a banda não toca dessa forma, não, né? Mas é você atingir um nível de superior de evolução. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias, aqui na Terra, né? Cada dia que o sol nos acorda ou a chuva burilando no telhado, quando nós despertamos, a nossa luta é para se melhorar, né? Hoje eu estava fazendo café, sentindo o cheiro do café e lembrando que isso é a repetição daquilo que a gente faz todos os dias. Todos os dias a gente faz sempre a mesma coisa. A gente não percebe que o fazer essa mesma coisa nos eleva, né? Nos engrandece. Porque a vida ela é realmente simples, né? Não adianta a gente esperar que alguma coisa mágica aconteça. A gente tem sempre assim a impressão de que algo de sobrenatural vai acontecer conosco, e não é assim que a coisa funciona, né? Na verdade, a coisa mais maravilhosa que já aconteceu conosco já aconteceu, né? Que foi o nosso nascimento. A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer conosco já se deu, que é quando nós tivemos a graça de encarnar, né? Então, nessa encarnação, a gente começa a ver pessoas claudicantes, a gente vê pessoas doentes, pessoas sofridas, e a gente sabe, né? Nós espíritas sabemos que aquele sofrimento ali não é em vão, né? Aquela pessoa que, como o Divaldo Franco sempre diz, que é surda, um dia, na próxima encarnação ela ouvirá. Aqueles que é cego, na próxima encarnação ele verá. Aquele que é mudo, na próxima encarnação falará, porque já veio aqui, já cumpriu, já tirou aquele peso, né? Aquela dívida que havia contraído em outros momentos. É exatamente isso, né? Então, continuando aqui, meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque ajudando-nos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela, a doutrina, vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos sendo, possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Apóstolo Paulo, Paris, 1860. A gente observa como esse período final aqui é interessante, né? Fazei, pois, que em vos vendo possa-se dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade não são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Morreu, né? Ou seja, sendo espírita, sendo da Umbanda, sendo ateu, eu duvido que existam ateus, né? Mas muitas pessoas se dizem ateias, mesmo assim, essas pessoas que se dizem ateias, elas praticam bem. Existe uma infinidade de pessoas que se dizem ateias, ou mesmo que o são de fato, né? Mas que praticam o bem e dessa forma estão praticando a caridade, dessa forma são cristãos.
E a gente agradece a Deus, mais uma vez, a possibilidade de estarmos aqui. Essa é uma oportunidade maravilhosa. Pedir a Ele que nos guie nesse caminho da busca da caridade, busca de fazer o bem, para que nós possamos nos melhorar nessa evolução e que na próxima encarnação a gente possa continuar essa nossa luta para a busca da perfeição. Deus nos acompanhe, esteja conosco, hoje e sempre. Assim seja. Bom dia a todos e a todas.